gente, Rainelândia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque se comigo tá, com você também tem que estar, meu amor, minha vida. Hoje é quinta, hoje é dia de quê? Treinar sua inteligência, suas capacidades intelectuais, despertar a mulher linda, maravilhosa e inteligente que existe aí dentro de você. Para o quê? Combater a inconstância espiritual e assim você ser uma mulher mais encontrada, extraordinária, profunda e plena no Senhor. Eu sou Arqueu e ensino mulheres a dominar a constância espiritual no relacionamento com Deus. Gostou? Porque eu gostei. E hoje, nessa aula, nós vamos falar de níveis de intimidade. Níveis de intimidade através de uma parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra lá em Mateus 13, a parábola do semeador. Ela é muito conhecida, pelo menos deveria ser, muito conhecida, né? E ela sempre chamou a minha atenção. E eu acredito que vai chamar a sua também, porque vai falar, tá tendo efeito especial? Será que vai sair aqui, hein? Finge que você não ouviu nada. Mas voltando, eu sei que essa palavra, ela vai ali despertar algo em você. Eu sei por quê, porque quando eu li, e eu já li várias vezes essa parábola, eu sempre fiquei assim, Deus, incrível como o nosso coração, ele revela os níveis, a profundidade de onde nós estamos no Senhor. E bora lá. Ai gente, quase que eu esquecendo. O que você precisa fazer antes de tudo? Lembrar que nessa aula tem um mapa mental disponível para você. Se você quiser, é só ir aí no vídeo, na descrição do vídeo, tem um link, você coloca o seu nome, o seu e-mail e pronto, já tem ali acesso ao mapa mental. Vamos lá para agora, para falar um pouquinho dos níveis de intimidade. É fato que todos que ali têm encontro com o Evangelho, deveria pelo menos ser assim, toda pessoa que tem acesso à Palavra de Deus, que verdadeiramente tem um encontro com o Senhor, elas almejam, elas desejam níveis mais profundos. Elas vão querer elevar o nível. Eu tô falando alguma mentira? Tô não. E eu sempre achei incrível o quanto Jesus ele fala assim, venham comer de mim, venham beber de mim, porque vocês em mim serão saciados. E gente, é incrível que a gente come e bebe de Deus, a gente se sacia, mas a gente fica com mais fome e mais sede dele. É uma coisa muito louca, né? Porque o Evangelho é isso, é uma fonte inesgotável. É uma comida que é tão maravilhosa que você sempre busca mais dela. E as pessoas que realmente querem níveis mais profundos em Deus, elas vão sempre cultivar esse desejo no coração de ter mais dele, de buscar mais dele. Porém, a gente precisa começar a desconfiar, a achar algo estranho quando esse desejo não está mais surgindo no nosso coração. Ou quando muitas vezes, mesmo a gente tendo acesso à palavra de Deus, esse desejo nem surge dentro da nossa vida. Porque aí é onde pode estar o perigo de nós não estarmos nos envolvendo de verdade no nosso relacionamento com Deus. Quando isso acontecer, você começa a ter que fazer o quê? Indagar o porquê que isso está acontecendo. Por que eu não estou tendo mais fome e sede? Por que eu estou vivendo um conformismo, numa apatia? Será que isso está me levando à frieza, à apostasia? Precisa sim, porque isso vai te levar a um processo de observação, de analisar o que tem acontecido com o seu coração, com os seus desejos, com o seu processo de andamento com o Evangelho. E assim você vai ver o que você tem absorvido. Como é que o solo do seu coração tem absorvido tudo isso? Essa ausência de fome, essa ausência de sede, ou uma fome e uma sede que te faz comer e se nutrir mais dele? Com isso, você vai perceber se você tem andado em níveis rasos, superficiais, não é nem isso aqui, de novo, marrom, rasos, superficiais, ou níveis profundos, que te levam a esticar e a avançar nele. E com isso, a gente vai ler aqui a parábola de Mateus 13. Te convido a pegar a sua Bíblia, abrir aí em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Depois que nós lermos os 9 versículos, nós vamos para o 18, tá certo? Pega aí a tua Bíblia, que a gente vai ler agora. A parábola do semeador.
Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por esse motivo, entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em um terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. E agora vamos lá para o versículo 18, o qual Jesus explica essa parábola. E ele diz: atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Antes de eu colocar aqui, da gente explicar um pouquinho sobre os níveis, deixa eu corrigir que não é o EVA 6, viu, produção? É o EVA 7. E não sei se você entendeu, mas Jesus está falando de 4 lugares em que a palavra foi semeada. E esses 4 lugares revelam 4 tipos de solo do nosso coração, o que nos faz refletir que podem existir 4 níveis de intimidades aqui que a gente pode aprender a refletir um pouquinho. O primeiro que Jesus fala é sobre a semente que foi lançada à beira do caminho. E ele fala que essa semente lançada à beira do caminho são aquelas pessoas que apenas escutam, mas não compreendem a palavra de Deus. E eu cheguei até mesmo a considerar que esse lugar não chega nem a ser um nível. Por quê? Porque é como se aqui você vivesse em um contexto em que, mesmo escutando a palavra, você vive naquela questão da incerteza, da insegurança, na suposição, mas será que é tudo isso mesmo? Será que essa palavra é tão poderosa assim? E você não permite que ela internalize. Por isso que vem o quê? A ave e rouba. É como se você... Não tem quando você lança aqueles caroços de arroz na pista, e aí na pista ou na terra, e vem os pombos e fica lá comendo? É mais ou menos essa visão. Você foi lançado, mas você, sabe, endurece tanto o solo do seu coração, fica ali tão pautado em questionamentos, em suposições, em dúvidas, que não deixa que aquela semente internalize, que não deixe que ela entre, que não deixe que ela vá lá e crie profundidade, que ela vá lá e comece a semear, a ter cultivo na sua vida. E sabe por que eu não considero nem a seu nível? Porque não há oportunidade de credibilidade aqui. E a gente sabe que relacionamento com Deus é fé. Quando você se pauta nessas questões ainda de não sei se eu deixo entrar, não sei se vou querer internalizar, você se pauta muito na incredulidade. E incredulidade, gente, não traz fé. E a gente, para ter relacionamento com Deus, precisa de fé, precisa confiar que ao fechar os olhos, mesmo não vendo, o degrau vai ser levantado, porque o Senhor é soberano. Quando a gente vive nesse contexto aqui, da beira do caminho, infelizmente, eu não posso nem considerar a ser um nível raso. Eu acho que não chega nem a ser nível em Deus, porque a suposição, a falta de crença é algo muito presente no nosso coração. E para ter vida com Deus, a gente precisa de fé. Beleza? O segundo lugar foi bom, produção? Foi bem explicado? Eu tenho o meu ponto aqui, gente. Vocês não estão vendo, mas eu vejo. O segundo lugar
que a Bíblia fala, que Jesus fala aqui, é o terreno rochoso. E esse me chamou muita atenção, porque ele fala assim, que a questão do terreno rochoso é que ele não tem raiz em si mesmo. Vamos ler aqui rapidinho de novo, ó. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e ele logo aceita com alegria. Contudo, ele não tem raiz em si mesmo e ele resiste por pouco tempo. Quando eu li essa passagem, eu fiquei, caraca, Deus, não tem raiz em si mesmo. Eu fiquei indagando. E aí, consequentemente, me veio a questão de quando a gente ouve a palavra com alegria e recebe ela com alegria, mas a gente não se fundamenta em Cristo e sim em pessoas. Quando a gente se fundamenta em pessoas, a gente acaba tendo bengalas na nossa vida. E essas bengalas, quando removidas, não trazem sustento pra gente. E aí é exatamente onde fala, não tem raiz em si mesmo. Por isso, quando surgem as perseguições e os problemas por causa da palavra de Deus, o que é que acontece? Falta ânimo. Porque todas as vezes em que nós quisermos nos movimentar ou nos pautar, nos fundamentar na palavra de Deus, se segurando em alguém, no sentido de fazer daquela pessoa como se fosse a âncora da nossa vida, nós fracassaremos. Porque a nossa raiz, ela não pode estar fundamentada em ninguém, nem mesmo em nós mesmos no sentido de ser egocêntrico ou na visão humanística. Mas ela precisa estar em Cristo, ela precisa estar fundamentada no Senhor. Então, esse nível aqui de terreno rochoso é um nível raso. E quantas vezes a gente se encontra nesse contexto? Sem raiz em si, sem raiz em Deus, muito dependente de um discipulado fora, de um pastor. Gente, não é que seja desnecessário isso, um acompanhamento é super necessário, mas entenda que mais do que um acompanhamento terreno, você precisa aprender a se relacionar com o céu. Você precisa sair de uma dependência gritante, de que toda hora você tem que ligar para o pastor, de que toda hora você tem que precisar do seu amigo. Você tem o Espírito Santo disponível 24 horas por você. O problema é que muitas vezes a gente quer ser discipulado pelas pessoas da terra e esquece que o maior discipulado está ali, ó, disponível para a gente, que é o acesso ao céu, através da palavra de Deus. É Ele que verdadeiramente nos fundamenta, nos constrói, nos enraiza. Aí sim a gente vai dizer, tem raiz a gente cria raiz na gente porque está firmada em Deus, porque encontrou Ele como origem, como fonte. E quando a gente vive nesse contexto aqui, ó, de terreno rochoso, é um nível raso e superficial, onde nós não permitimos que a semente, embora tenha sido recebida com alegria, não prospere, não dê frutos, não cresça. Entende? Vamos agora para o terceiro lugar em que a semente é lançada, entre os espinhos. Esse daqui também me chamou bastante atenção, porque olha o que Jesus fala aqui, ó. Eu estou lendo para você para que fique bem enfático. Ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Quando eu li essa parte, eu fiquei pensando na semente que entrou. Imagina agora comigo assim. Aqui é o solo, né? Aí a semente, ela conseguiu entrar. Tá aqui a semente. Ou seja, se ela conseguiu entrar, há a possibilidade dela crescer, dela frutificar. Só que ele diz assim, ó, por causa das preocupações desse mundo e as riquezas, né, do mundo também, sufocaram, ou seja, é meio que como se estivesse crescendo, sabe? E veio aí, ó, o peso do mundo, a questão das riquezas, muito foco no terreno e impediu que essa sementinha se desenvolvesse. Tinha tudo para prosperar, tinha tudo para crescer, mas como o foco tá tão no aqui e no agora, nem fruto, nem plantinha, não deu foi nada. Se tornou infrutífera. E quantas vezes esse é o nosso nível em Deus, sabe? A semente entra tantas vezes já há tantos anos tendo acesso ao Evangelho, à Palavra de Deus, mas o nosso foco ainda é tão aqui e agora, ainda é tão nas coisas dessa terra. Inclusive eu falei isso num vídeo, acho que foi o vídeo passado,
sobre a questão da oração, de a gente aprender a focar no que está por vir. Assiste esse vídeo, vai ficar aqui. E às vezes a gente está aqui tão focado nas coisas desse mundo e a semente está dentro da gente, mas o nosso foco é tão nesse presente momento que esquece que tem algo muito mais lindo, muito mais desenvolto para fluir de nós. E infelizmente esse nível também é raso. Esse aqui é raso. Esse aqui é raso. E esses níveis nos distanciam de uma intimidade mais profunda e mais encontrada em Deus. Quando a gente se apega muito no agora, muito focado nas riquezas desse século, na questão desse século, a gente cria no nosso coração meio que uma desesperança na eternidade. E se você não tem esperança na eternidade, a sua vida espiritual já pode estar ali, fracassada. Porque a Bíblia diz, a nossa esperança está no porvir, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Se o seu foco não consegue ver que Ele está no controle, que Ele vai vir, que Ele vai sanar, que um dia não vai ter mais lágrima, nem choro, nem dor, nem morte, você precisa reposicionar o seu coração, aprender a remover essa terra aí, cheia de espinhos. Remova os espinhos, remova as preocupações da sua vida, remova o foco tão material da sua vida e aprenda que a eternidade tem um valor, não um preço. A eternidade tem um valor que vai te trazer a oportunidade de cantar Santo, Santo para todo sempre, de desfrutar de um lugar onde não haverá mais noite, onde não haverá mais lágrimas, onde vai ser sempre com o nosso amado Senhor. Essa tem que ser a nossa esperança. E o terceiro lugar que ele fala é que a semente foi lançada em boa terra. E a essa terra, o que acontece? A essa terra é aquele que ouve a palavra de Deus e que entende essa palavra. E esse frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e a outro 30 vezes mais do que foi semeado. O que mais me chama a atenção é que essa terra aqui, ela entende. Ela ouve e ela entende. E eu já falei também aqui no vídeo, eu acho que é o vídeo tô olhando aqui para a produção, o vídeo da questão do autoconhecimento, sobre você aprender a diferença do entender, de compreender as coisas. Por quê? Porque quando você compreende as coisas, você adquire conhecimento. Quando você tem conhecimento, você tem autoridade, você tem propriedade, você age de uma forma diferente. E esse aqui, é terra boa, porque prospera, porque não fica só para si, vai produzir grande colheita. E já viu colheita ser só para você, meu povo? Muitas pessoas que estão ali ao seu redor vão desfrutar dessa colheita. E esse aqui, é um nível de intimidade profunda em Deus. Quando a gente entende que não é um foco só pra gente, é um foco para o nosso próximo. E é um foco para entender que a adoração é do Senhor, que vem dele, que volta para ele. A semente foi lançada por ele, vai crescer para ele, vai frutificar para ele, vão comer dele. A nossa terra boa tem que ensinar disso, tem que falar disso. Tem que ser um nível de profundidade no Senhor, de algo extraordinário nele, sabe? De você olhar e dizer, nossa, que árvore bonita que o Senhor conseguiu semear no meu coração, que solo maravilhoso esse que é o meu. Então combata, lute para que você não viva como essa aqui, essa semente que foi lançada à beira do caminho, em que está ali pautada meio que na incredulidade, nas incertezas. Não viva nos terrenos rochosos, onde mesmo você tendo acesso à palavra de Deus, onde você tendo ali meio que recebido com alegria, ainda se torna muito dependente dos outros, aprenda a depender somente do Espírito Santo. Não seja como esse que foi lançado entre os espinhos e por causa das questões desse mundo não deixou que a semente avançasse e se tornasse uma árvore bonita, mas seja esse solo aqui, essa terra boa, que deixa a semente entrar, penetrar, ser cultivada, crescer, ser ali mexida, porque semente passa por esse processo, né? A arvorezinha passa por esse processo, ser mexida, sabe, regada, crescer, frutificar, podar e brilhar para a glória do Senhor. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te feito refletir sobre o solo do seu coração, sobre em que nível de intimidade você está nele, se raso, se profundo, se superficial. Eu espero que você comece a refletir
porque a palavra de Deus é simples. Presta atenção, gente. Foi uma pequena reflexão, mas eu acredito que essas pequenas reflexões produzem em nós resultados tão maravilhosos quando a gente realmente se dedica a entender o que a palavra diz e a perguntar: Espírito Santo, fala para mim, Senhor, me mostra o que eu posso aprender aqui, o que tem algo do Senhor para mim aqui, me ensina sobre teus níveis, me ensina a ser profundo, me ensina a deixar que o meu coração seja cultivado pelo Senhor. Não deixa eu ser terra seca, não deixa eu ser a terra que fica voltada só para os espinhos, não deixa, Senhor, ser rochoso, mas deixa ser terra boa, onde o Senhor vai deixar a semente brotar e ela vai crescer e ser uma árvore linda para a tua glória. Se você gostou, já sabe, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e também me segue lá no Instagram, @AnaKeoline, que eu acredito que tudo que está aqui vai edificar a sua vida e te levar assim a ser uma pessoa mais profunda e íntima em Deus. Um cheiro e até o próximo vídeo.